Você sabe quais são as profecias de Nostradamus para esse ano? Existem algumas profecias que parecem assustadoras. A primeira grande profecia de Nostradamus é que talvez esse ano seja o ano de uma terceira guerra mundial. Nostradamus diz assim: haverá 7 meses da grande guerra, pessoas mortas pelo mal. Então ele está falando de uma grande guerra. Normalmente quando a gente utiliza o termo grande guerra, a gente está falando de uma guerra mundial que provavelmente começa com o conflito que nós estamos vendo até agora de Rússia e Ucrânia. De acordo com Nostradamus, essa guerra que começou um pouco menor, na verdade vai se tornar muito maior. A profecia dele fala que algumas das cidades da França irão se salvar e daqui a gente deduz que Paris não irá se salvar. Então aqui está uma primeira profecia assustadora do que ele escreveu há muitos e muitos anos atrás. A segunda profecia muito interessante tem a ver com o planeta Marte. Veja bem, a gente já vou contar mais para você. Nostradamus viveu nos anos de 1500, tá? A gente está falando de mais de 500 anos atrás. E o que ele fala é que haverá uma falha de luz em Marte. O que isso pode significar? Curiosamente, a NASA tem demonstrado muito interesse em Marte. Você pode ver imagens na internet já de satélites, de robôs que chegaram a Marte, já nos dão imagens muito claras desse planeta que está cada vez sendo mais estudado, mas é muito interessante que está sendo programada uma viagem humana para Marte. Ela tem vários objetivos a níveis de experimentos científicos, a nível de tentar ver será que é possível um ser humano viver lá, criar uma estação espacial em Marte e assim por diante. E a partir das previsões de Nostradamus, as pessoas pensam que falha de luz acontecerá em Marte. Será que ele previu que o foguete que vai até Marte, ele vai ser destruído? Ou será que seria exatamente o contrário? A falha de luz é exatamente que chega um foguete humano lá e isso por si só é uma falha para Marte, que era um lugar completamente inabitado e de repente o ser humano consegue chegar lá. Isso é uma falha de luz, porque vai saber o que os seres humanos vão acabar fazendo lá em Marte. Mas não para aqui as profecias de Nostradamus para esse ano agora, tá? Uma das profecias interessantes é que vai haver uma mudança de Papa na Igreja Católica. Veja bem, algumas horas antes do final do ano passado, falece Bento XVI. O Papa atual tem 86 anos e existem rumores que ele realmente não está muito bem da saúde. Então, será que a profecia de Nostradamus está vendo que haverá uma mudança não só de Papa, mas um pouquinho mais radical do que isso? Como se não bastasse, Nostradamus fala que haverá nesse ano agora uma nova ordem mundial. Não há grandes explicações, mas eu vou trazer para vocês 2 teorias, uma baseada também em outra profecia que você vai ficar de cabelos em pé. A primeira teoria é: será que a gente está falando de uma aliança Rússia-China que vai tentar mudar o poder econômico, o poder bélico e o poder político do mundo? Muitos estrategistas estão com medo desse movimento, porque a gente sabe o poder da China hoje em dia é um país mais habitado no mundo, é um país que tem uma economia fortíssima que influencia o planeta Terra todo. Por outro lado, a gente junta com o que já existe na Rússia, que também é uma nação muito grande, muito poderosa, poder bélico, poder de tecnologia. Será que haverá uma nova aliança? Será que essa aliança levará a um novo sistema político e econômico e irão desbancar os Estados Unidos? Será que é isso que Nostradamus está falando? A gente pode juntar com uma outra profecia. Ele fala que nesse ano o preço do trigo irá subir tanto
que uma pessoa acabará comendo o seu vizinho. Ninguém pensa que ele estava falando de canibalismo, mas sim que haverá um momento de fome tão grande por causa de uma inflação, uma falta de alimentos, que as pessoas elas vão roubar uma das outras. Enfim, o mundo vai virar um caos agora por causa disso. Então essas são algumas das principais previsões, profecias de Nostradamus para o ano que está entrando agora. Se você não sabe quem era Nostradamus, então saiba que o nome original dele era Michel de Nostrademe, acaba sendo conhecido como Nostradamus, nascido em 1503. Agora, ele foi médico, ele foi astrólogo e ele foi vidente de grandes personalidades na França. Ele também foi farmacêutico e já para o final da vida dele, caminhando mais para o final da vida dele, ele escreveu o grande livro dele de profecias. É um livro que tem 942 profecias e tem pessoas que a cada ano buscam saber o que está escrito no livro de Nostradamus para saber o que vai acontecer. E durante esses anos, muitas pessoas falam, veja, o que ele escreveu aconteceu exatamente. Aconteceu essa mudança, essa batalha. Muitas pessoas falam até da morte da rainha da Inglaterra, que também foi prevista. Enfim, vários tipos de profecias que ele escreveu há mais de 500 anos atrás. Quando ele escreveu as suas profecias, houve uma reação mista. Será que ele é um charlatão ou será que ele realmente é uma pessoa que tem poderes anormais? Através da astrologia, será que ele realmente é um profeta? Ele se colocou como uma pessoa vidente e por isso ele atraiu a atenção de pessoas muito importantes e assim ele acabou tendo um sustento na vida dele que acabou também não sendo muito longa. Vamos tentar entender isso aqui melhor? O que a Bíblia fala sobre esse tipo de caso? Na Bíblia nós temos ensinamento sobre um falso profeta. Quem são os falsos profetas? No livro de Deuteronômio, a gente encontra que se existe uma pessoa que ela faz uma profecia e essa profecia não veio de Deus, ou essa profecia não se realiza, então aqui a gente está frente a um profeta que é falso. Também pode ser um profeta falso, uma pessoa que tenta utilizar de uma suposta comunicação de Deus com ele para incitar as pessoas a fazer idolatria ou seguir caminhos contra os preceitos bíblicos. O que seria um profeta verdadeiro de acordo com a Bíblia? É um profeta que as suas palavras são claras e acontecem exatamente como ele fala, a ponto de que ele não pode falhar nenhuma vez só. Então, quando a gente vê pessoas que são profetas, sem nenhuma discussão na Bíblia, como Jeremias, como Isaías, como Elias ou Eliseu, nós sabemos que as suas profecias aconteciam exatamente como eles falavam. Todas as pessoas que viviam na época tratavam eles como profetas, tá? E eles realmente tinham poderes sobrenaturais. A gente vê Elias ressuscitando um jovem que faleceu, Eliseu faz o mesmo, Eliseu ele é capaz de curar Sisrá daquela lepra que ele tinha, na verdade a palavra certa é tsarat, cura ele de uma forma completamente milagrosa, fala exatamente o que vai acontecer aqui, ali, depois, e a gente vê que tudo o que eles falam acontece. Se a gente começa a aplicar um pouquinho essa ideia de Nostradamus ao evento bíblico, ao ensinamento que a Bíblia dá pra gente, a gente começa a ficar um pouco desconfiado. Na Bíblia, o tema de falsos profetas não é nada novo. Um dos casos muito famosos é sobre aquele falso profeta que nos é relatado no livro de Reis. Tudo começa com um profeta verdadeiro, que é mandado por Deus até Jeroboão, falando, você construir um altar, saiba que esse altar vai se despedaçar, vai sair cinzas daqui. É uma prova
clara de que isso aqui não é a vontade de Deus. Ele fala isso agora para o rei de Israel. Se você lembra, Jeroboão foi aquele que dividiu o Estado de Israel. O reinado se dividiu em reinado de Judá e reinado de Israel. E ele constrói um novo altar no lugar de Jerusalém para que as pessoas não vão para Jerusalém. Então vem esse profeta e fala tudo o que vai acontecer. Quando Jeroboão tenta atacar o profeta, a pessoa que vai atacar ele, ela fica paralisada, a mão dela apodrece e eles entendem que tem um profeta verdadeiro aqui. Esse profeta recebe uma ordem: você vai até lá e você não vai entrar na casa de ninguém, você não vai comer a comida de ninguém e nem beber a água ou o vinho de nenhuma pessoa. Então Jeroboão convida o profeta fala: não posso, estou proibido de fazer isso por Deus. Quando ele está voltando do caminho, depois que ele cumpre a missão divina, o que acontece? Vem um falso profeta e fala: venha para minha casa. Ele fala: não posso porque Deus me proibiu. E aí vem esse falso profeta e fala: mas eu também sou profeta. E um anjo de Deus veio até mim e falou para você entrar na minha casa, comer da minha comida e vai ficar tudo bem. O verdadeiro profeta acreditou e ele come na casa do falso profeta. Quando ele sai, ele é atacado por um leão e assim ele morre. A gente vê claramente que aquela segunda pessoa era um profeta falso. Ele tentou utilizar um pouco do seu prestígio, da fama que ele tinha para convencer o profeta verdadeiro e acabou causando a morte dele. Um outro caso clássico que a gente vê na Bíblia sobre um falso profeta é o que aconteceu com Jeremias. Na época de Jeremias, os caldeus e os babilônios estavam atacando o reinado de Israel, queriam dominar Jerusalém, e Jeremias recebe a mensagem bíblica que, por causa dos pecados, Jerusalém será destruída. Só que nesse momento vem uma pessoa que ela parece justa, piedosa, uma pessoa que parece ter uma proximidade de Deus muito grande, e ele faz uma profecia em frente a Jeremias. O nome desse profeta falso era Hananiah ben Azor. E ele fala: Jeremias, não há com que se preocupar. E ele, em tom de profecia, Deus falou: daqui a 2 anos, os babilônios irão sair daqui. E Jeconiah, o rei que foi sequestrado, irá voltar para Jerusalém. E o grande templo vai se manter exatamente onde ele está. E vai dar tudo certo. A princípio, Jeremias vê a forma como ele profetiza, o comportamento, e ele pensa: será que ele é um profeta verdadeiro? Será que a profecia dele é maior do que a minha? E eu vi alguma coisa errada, não interpretei corretamente o que Deus me falou, mas muito cedo Deus mostra para Jeremias: não, ele é um falso profeta. E o que aconteceu no final? O que a gente vê é que os babilônios vêm, atacam Israel, destroem o grande templo, o rei Jeconiah, ele é assassinado e toda a profecia de Hananiah, filho de Azor, se torna claramente falso. Então o que a gente vê é que isso aqui é um pecado muito grave. O que acontece que quando uma pessoa vem e ela tenta fazer uma profecia, isso fascina as pessoas, e as pessoas falam: uau, eu estou frente a uma pessoa que tem poderes sobrenaturais. Então as pessoas vão acabar seguindo e muitas vezes saem dos caminhos de Deus por esse motivo. Uma das profecias que ainda haverá que acontecer é a profecia do Messias, que Deus fala que seria uma pessoa que irá reunir todo o povo de Israel na terra de Israel, que tem que reconstruir o grande templo de Jerusalém e fazer com que todas as nações entendam que há somente um Deus no mundo. Durante a história, muitas pessoas afirmaram que eram o Messias, ou outras pessoas afirmaram que o seu mestre, o seu amigo, era o Messias. Mas o que nós vemos é que até hoje nenhuma das pessoas fez as profecias relativas ao Messias que estão na Bíblia.
O que nós vemos no caso de Nostradamus, na verdade, é muito pior. Sabe por quê? Porque Nostradamus, ele não fala nada claro. Para início de conversa, inúmeras profecias de Nostradamus nunca chegaram perto de se realizar de acordo com todas as interpretações. A segunda coisa, o estratagema feito por Nostradamus foi muito inteligente, mas por outro lado tem uma ingenuidade. Ele escreve coisas muito gerais. Esse ano haverá fome. Nós sabemos que é muito difícil pensar que no planeta Terra todo ninguém passe fome. Então ele pode falar, não, eu não quis falar aqui todos os lugares. Olha, haverá fome, o preço do trigo vai subir. Mas isso pode acontecer na África. Então ele pode falar, então lá aconteceu, enquanto em outros países há uma abundância muito grande. Ele fala sobre guerras. A gente sabe que praticamente nunca houve um ano na história da humanidade em que não há nações guerreando. Então, às vezes, as guerras vão levar 7 meses, 2 dias e assim por diante. Mas sempre tem alguma guerra. Então, se você começar a olhar as ditas profecias de Nostradamus, o que vai ficar muito claro para você é que elas nunca são específicas. E se elas tentam ser específicas, você pode perceber que elas não aconteceram. Uma coisa muito interessante de você fazer é entrar na internet e ver as profecias de Nostradamus do ano passado. E você vai ver que, na verdade, elas não ocorreram. No final das contas, Nostradamus foi uma pessoa que tentou utilizar um pouco do lado místico das pessoas, da ingenuidade das pessoas, para se colocar como um vidente, como um profeta. E ele escreve coisas que ele sabe que nem ele vai estar vivo, nem as pessoas que estão na sua geração vão estar vivos, mas elas ficam impressionadas. Ele é capaz de ver o que vai acontecer daqui a 500 anos, daqui a 300 anos. Esse homem é fantástico. Então, assim ele tentou criar a fama dele, mas no final das contas, nós sabemos claramente que Nostradamus não era profeta, não era vidente e, na verdade, ele acaba entrando na infeliz categoria do que a Bíblia chama de falsos profetas.